Vamos lá, Romanos 8:31. Ele diz aqui: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus aqui, queridos, Ele quer que você saiba de uma verdade. E essa verdade, ela é revelada de Gênesis a Apocalipse. Essa verdade, ela é revelada e homens e mulheres que abraçaram essa verdade, que creram nessa verdade, que andaram, né, nessa verdade, foram homens vitoriosos. Deus quer que você saiba que Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai estudar na Bíblia, vários homens declararam, homens que estavam enfrentando barreiras, dificuldades, lutas, desafios. Você vai ver aqueles homens declarando que Deus era por eles. Davi, quando foi enfrentar Golias, o que ele falou? Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Davi declarou isso para Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele declarou isso para Saul, o rei Saul. Ele disse: Saul, Deus me livrou do urso e do leão, e Deus me livrará desse circunciso filisteu. Então Davi era um homem que declarava que Deus era com ele. É uma verdade, Deus era com ele. Então ele declarava isso constantemente nos Salmos. Se você for ler os Salmos de Davi, boa parte dos Salmos foram escritos por Davi, é sempre Davi declarando: Deus seja comigo, Deus peleja por mim, Deus me dê vitória. Davi declarou no Salmo 18 algo muito importante: com meu Deus eu salto muralhas, eu venço exércitos. Então Davi sabia com quem ele andava, quem era por ele, era o Senhor. Da mesma forma, você vai estudar ali Daniel, da mesma forma, declarando que Deus era com ele. Neemias declarando. Você vai ver, irmãos, homens e mulheres declarando que Deus era com eles. Você vê Marta declarando: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Olha que maravilha. Então ela sabia que Deus era com ela, com a sua família, com o seu irmão. Ela falou: Senhor, vem aqui nos visitar porque está enfermo aquele a quem tu amas. Então, irmãos, declara que Deus é com você. Quantos da Bíblia? Olha, Paulo, quando ele estava enfrentando aquela tempestade naquele barco, o que Paulo declarou para os demais que estavam ali, mais de 200 pessoas naquele barco? Paulo levantou e disse: olha, o Deus a quem eu pertenço, a quem sirvo, esteve comigo e me disse que ninguém se perderá nesse navio. Então Paulo declarou que Deus o que era com ele, que Deus, ele servia a Deus, ele pertencia a Deus e Deus era com ele. E Deus diz isso aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os leões ali tentaram devorar Daniel, mas Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. A fornalha aquecida 7 vezes tentou queimar os discípulos do Senhor ali, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas diz a Bíblia que Deus era com eles, Deus entrou com eles, Jesus entrou com eles ali na fornalha. O rei Nabucodonosor olhou e falou: mas peraí, eu não lancei na fornalha 3 homens e eu estou vendo 4 pessoas ali, e o quarto parece, parece ser um Deus. Foi isso que ele declarou. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo aqui. E ele revelou isso, que ele é por nós. Quando ele despediu dos discípulos em Mateus 28, ele falou para os seus discípulos: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, declara mesmo que Deus é com você. E ninguém poderá ser contra você. Nada poderá se levantar contra o Senhor. Ninguém poderá se levantar contra os eleitos de Deus, que é contra aqueles que são do Senhor. Amém? E ele diz, ele continua dizendo no verso 32 do capítulo 8, aquele que não poupou seu próprio filho, antes, está falando do Senhor, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha bem aqui o que está dizendo, Está falando a respeito do Pai, o Pai que deu o seu Filho. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, nós sabemos que ela não começa quando o homem morre, Ela começa quando o homem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando ele crê no sacrifício do Senhor. Porque a Bíblia diz, Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. No momento que você crê, você passa a ter vida eterna. E ele diz aqui, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Jesus foi entregue por nós, por mim e por você. Ele foi entregue ali na cruz, morreu, derramou seu sangue,
Ele orou na cruz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, liberou o perdão. Jesus ali na cruz, intercedeu por nós, ele mostrou o seu grande amor, como Paulo diz no capítulo 5, depois você pode ler aqui de Romanos 5, que ele provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele diz, antes o entregou por todos nós. Deus já se entregou, isso é um fato real, é histórico isso. Nós estamos no ano de 2024, né? Após o nascimento de Jesus, ele veio a esse mundo. E o nascimento dele é crido no mundo todo, ele dividiu a história, e as pessoas sabem disso, mesmo aqueles que não creem, eles se rendem a essa verdade. Jesus veio, dividiu a história, nós estamos no ano de 2024, após o nascimento de Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, ele disse, se aquele que não poupou seu próprio filho, antes se entregou por todos nós, porventura, por acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, olhando na ótica de Deus, o que foi mais difícil para o Senhor? O que é mais difícil? Entregar o seu único filho à morte ou fazer qualquer coisa? Deus é o Deus Criador. Ele é o Senhor. Jesus, quando ele morreu por nós, ele nos deu o direito de recebermos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Recebemos a resposta às nossas orações. Se estamos enfermos, Deus nos deu o direito de sermos curados, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si, Isaías 53 fala isso, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, o que é mais difícil? Dar o seu filho ou nos dar as coisas que nós precisamos? O que nós precisamos hoje? Ele está falando aqui de coisas, amados. Não nos dará graciosamente todas as coisas, porque a salvação ele já nos deu na cruz quando nós cremos. Agora, ele quer nos dar coisas. Ele quer nos dar paz, ele quer nos dar harmonia, ele quer nos dar amor, ele quer nos dar, né, alegria, ele quer nos dar, né, irmãos, aquilo que é importante para nós, ele quer nos dar coisas, ele quer nos dar a bênção dentro da nossa casa, ele quer nos dar bens, ele quer nos dar prosperidade, né, ele quer nos dar frutos, ele quer nos dar, né, vida, ele quer nos dar um ministério, ele quer nos dar dons, ele quer nos dar aquilo que é importante para a nossa vida. Amém? Deus quer nos dar coisas. A cura que nós precisamos, a paz, Deus quer nos dar, amados. Né? Deus quer nos dar. E a Bíblia diz que ele nos daria pela graça, não nos dará graciosamente, ou seja, porque Deus nos ama tanto, ele é tão rico, ele é tão poderoso, ele já liberou isso para nós. É nosso agora, é direito nosso. Por isso Jesus diz, até agora nada tem de pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Por isso Jesus nos ensina a orar no nome dele, ele diz, tudo que pedir em meu nome, o Pai vos concederá, o Pai que vos ama. Ele diz que é graciosamente, amados. É pela graça, é o favor de Deus. Agora nós precisamos pedir, como diz a Bíblia, buscar e bater, né? Precisamos ir atrás daquilo que Deus já nos deu. O apóstolo Paulo diz, eu corro para alcançar aquilo para o qual fui alcançado, eu prossigo para o alvo, né? Então, irmãos, é pela graça, Deus tem graça para nós, Deus tem favor, é de graça, não precisamos pagar por isso, né? Tem muita gente, amados, que vive esse conflito, né? Eu, para vencer, eu, para receber alguma coisa de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Tem gente que, às vezes, ela não recebe porque ela acha que ela não fez o suficiente, que ela não é boa o suficiente, que ela não é justa o suficiente. Então, amados, as pessoas vivem esse conflito, elas não conseguem receber. Deus nos deu de graça, apropria da graça, receba pela graça, declara a sua vitória pela graça. Deus, eu não mereço, mas o Senhor não poupou seu próprio filho, o Senhor me dará graciosamente e eu vou receber. A graça de Deus, irmãos, ela é a capacidade de Deus, é a força de Deus para nós sermos vitoriosos, para alcançarmos. Se você tem o desejo de fazer algo para Deus, é a graça também que vai fazer. Não é na força, a Bíblia diz, não é nem por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é na nossa força que vamos fazer alguma coisa para Deus. E é importante que façamos, não que Deus precise, mas, irmãos, é tão bom servir a Deus. É tão bom você ter aquele sentimento no coração, aquela paz no coração. Gente, eu estou retribuindo, não que Deus precise de retribuição, mas Deus me deu tanto e eu tenho esse sentimento, esse amor, esse anseio de devolver um pouco do muito que Deus tem me dado. Isso é graça. Isso é a graça operando na nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 15, verso 10, você pode conferir. Ele diz, olha, pela graça eu fui salvo, e essa graça não foi vã, eu trabalhei mais do que todo. Então, Paulo não pegou a graça e desperdiçou a graça. Ele falou, olha, não eu, mas a graça de Deus que habita em mim.
Paulo, nós conhecemos a história dele, foi um homem que desbravou o mundo no seu tempo, né, queridos? Pregando o evangelho, edificando igrejas, abençoando pessoas, visitando, curando. Quantas pessoas Paulo, a Bíblia diz que no capítulo 19 de Atos, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Não Paulo, mas ele mesmo declara isso, mas a graça de Deus que habita em mim. Então nós temos graça. Se você deseja fazer alguma coisa para Deus, meus, você tem graça para isso. A graça é a capacidade, né, a força, às vezes, porque se for da nossa força, amados, na força simplesmente humana, a gente não vai fazer nada. E é verdade. A gente não vai conseguir perdoar, porque o nosso coração às vezes é duro demais. A gente não vai conseguir ajudar alguém, sabe por quê? Porque a gente é egoísta demais. A gente não vai ter tempo para Deus se for pela força, sabe por quê? Porque a gente acha que as nossas prioridades é mais importante. Então, na força humana, o homem não pode fazer nada, porque o homem, a Bíblia diz que o coração dele é desesperadamente corrupto, né? A gente é egoísta, a gente só quer para nós, a gente só está preocupado muitas vezes conosco, mas quando nós entendemos que Deus nos dá graça, que a graça de Deus está em mim, essa graça é um favor de Deus, quando eu começo a receber de graça, entender a graça, me colocar sob a graça de Deus, né, e falar, Deus, obrigado pela tua graça, irmãos, eu vou recebendo aquilo que eu preciso, as coisas que eu preciso, a porta vai sendo aberta, o caminho vai sendo direitado, o problema vai tendo solução, e Deus vai nos dando, irmãos, e a graça vai fluindo, fluindo, amados, e como consequência da graça eu vou abençoando, eu vou estendendo a mão para outro, eu vou servindo a Deus, eu vou servindo a casa dele, a obra dele, eu vou contribuindo, né, irmãos, eu vou abrindo a minha casa para fazer uma oração para alguém, eu ligo para alguém, eu visito alguém, eu me interesso pela necessidade do outro, né? Então o egoísmo começa a sair da minha vida, as preocupações só comigo, ela começa a desaparecer, eu começo a ter um olhar no outro, eu começo a entender, como o apóstolo Paulo fala lá em Atos, melhor é dar do que receber, eu começo a entender que é muito melhor eu dar do que eu receber. Porque eu entro no princípio bíblico que está lá em Lucas capítulo 6, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, na medida que vós medirdes, vos medirão também. Eu começo a inverter o processo. Eu não vou só pedir, agora eu vou dar. Eu não vou ser mais egoísta, eu vou ser uma pessoa que vai dividir, repartir, abençoar. Eu vou ter tempo para orar por outros, eu vou ter tempo para fazer uma visita, né, para alguém que está no hospital, eu vou ter tempo, né, para ligar, para ter uma listinha de oração, de intercessão para outras pessoas, eu vou ter, né, sabedoria de Deus para aconselhar alguém, eu vou ter, né, amor para perdoar, para amar. Então, irmãos, é a graça de Deus. Esse é o nosso Deus, Ele está conosco, para que você sirva a Ele, para que você abençoe, para que você seja um instrumento na mão do Senhor. E Deus vai fazendo na sua vida, vai te dando as coisas, você vai testemunhando, e você vai abençoando, você vai dividindo, você vai repartindo. E quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é melhor dar do que receber. Porque na ótica humana, né, na ótica do mundo que nós vivemos, é muito melhor ter, acumular, receber, né, ser presenteado. Não é assim? Essa é a ótica humana. A gente fica admirado quando alguém tem muito, né? A gente fica admirado, impressionado, aquilo às vezes nos impressiona. Não, fulano tem tanto, né? Fulano enriqueceu tanto, olha que tantas coisas que essa pessoa tem. A gente fica impressionado, sem saber, irmão, sem entender os planos de Deus. Melhor é dar do que receber. Porque o homem não leva nada. É uma grande verdade. Mas a graça de Deus está hoje aqui conosco, amém? Eu peço que esse link que você recebeu aí, que você possa encaminhar ele para outra pessoa. Hoje ainda, para alguém puder assistir depois, acompanhar depois. Você vai abençoar alguém, você vai alcançar alguém quando você envia esse link. Faça isso com fé e Deus vai usar esse link, amém? Irmão, Deus abençoe seu dia, sua noite, sua semana. Fica na paz, Deus é contigo. Amém. Obrigado.